Boa noite, estamos iniciando a nossa live aqui no Instagram. Eu vou enviar alguns aviãozinhos e vou pedir a quem chegar por aqui que faça esse movimento também, trazendo pessoas para a gente conversar de um tema tão importante, tão valioso, que é a nossa felicidade. Então, hoje eu sei que a gente vai quebrar alguns paradigmas aqui, ou pelo menos provocar essa transformação, né? Eu vou esperar antes de começar a desenvolver o tema, porque a gente sabe que tem um delay, né? Então, vou pedir a todo mundo que chegar aqui na live que compartilhe nos seus grupos, grupo de WhatsApp, grupo do Telegram, na vida das pessoas com aquilo que a gente vai conversar aqui hoje. Eu fiz o card provocativo mesmo, né? É bem provocativo quando eu digo, e se for tudo mentira, né? Ou se não for uma mentira, se for uma meia-verdade, ou se existe uma outra verdade, né? Então, hoje eu quero conversar disso com vocês. Quero dar boa noite para quem está chegando, né? Boa noite, Catita, boa noite, Marcele. Compartilhe com as pessoas que vocês amam, porque a gente vai falar de um tema muito, muito importante hoje, que é o nosso destino, que é a nossa capacidade de realização enquanto ser humano, que é das coisas que podem nos impedir de chegar aonde nós queremos, e que é principalmente a quebra de um paradigma para que a gente encontre uma nova forma de pensar a vida. Muitas vezes a gente se perde num universo de verdades únicas, quando na verdade existem mais verdades, né? Eu não posso chegar aqui e dizer que é tudo uma mentira, mas eu posso dizer que pode ser uma verdade contada de outra forma. Então, por isso que eu quero começar questionando essa questão do processo reencarnatório, que é tão importante, né, dentro da cultura kardecista, e quero falar um pouco também da cultura cristã, para daí então conversar com vocês sobre o modelo civilizatório iorubá, que traz uma outra proposta, uma outra maneira de olhar para a vida. Boa noite, Débora, boa noite, Andréia, boa noite, Fran. Sejam todas bem-vindas, compartilhem nos seus grupos, compartilhem com as pessoas que vocês amam, tragam as pessoas para cá para a gente falar um pouquinho desse tema que é tão, tão importante. Bom, vamos lá, né? A gente tem que começar de algum lugar, então eu vou começar falando do que nós temos como verdade absoluta hoje, e aí eu vou trazer para vocês o que transformou a minha vida, o que transformou a minha realidade e o que faz com que eu tenha uma visão de mundo diferente e que eu ande por outros caminhos hoje. Nós nascemos num país laico, né? O Brasil é um país laico, mas a gente nasce debaixo de um véu do cristianismo. Então nós temos o catolicismo muito forte na formação do Estado, né? Na formação do Estado brasileiro, quando vem com a coroa portuguesa. A gente tem todas essas crenças, né? Eu vou usar a palavra crenças porque são coisas que a gente acredita, são coisas que nós somos ensinados a acreditar, desta ideia cristã como uma verdade absoluta, né? Entre as palavras que
estão postas a Jesus Cristo na Bíblia, e aí eu digo estão postas porque não foi ele que escreveu, foram outras pessoas que escreveram. Acredito sim na existência de Cristo, acredito na vida dele na Terra, né? É uma crença pessoal muito forte para mim, mas não acredito em muitas coisas que são colocadas a ele, né? Mas uma das expressões mais famosas que existem é de que ninguém chegará ao Pai senão através de mim, né? Através de Cristo, através dos ensinamentos dele. Em um determinado sentido, eu concordo com isso, porque nós não chegaremos a Deus, seja o Deus cristão, seja o Deus, seja o Lorum, seja Alá, né? Eu acredito num Deus único, mas que recebe diversas denominações. Nós não chegamos até ele, senão sendo pessoas que têm um bom comportamento, né? Pessoas capazes de amar, pessoas capazes de acolher, pessoas capazes de auxiliar aqueles que passam por nós. Então, sim, né? Nesse sentido, eu concordo com isso. Aonde começa a minha grande crítica e o meu grande ranço, né, com o cristianismo, enquanto uma teoria, enquanto uma filosofia de vida. Deixa eu dar boa noite para a Carol, para o Rodrigo, para o José, que é meu irmão, que está chegando aqui. Então, onde eu acho que o cristianismo começa a pesar muito a mão sobre todos nós? Quando ele traz a ideia de que Cristo morreu para salvar o mundo, de que Cristo morreu para limpar os nossos pecados. E aí nós nascemos acreditando, carregando o peso da morte de Cristo. Nós acreditamos que existem pecados, né? Começa por aí, existem pecados, e que Cristo morreu para me salvar dos meus pecados. Então eu já nasço pecador, eu já nasço com essa carga de culpa enorme sobre mim. E aí eu ando pela vida com esses valores cristãos, com esta culpa pesando sobre os meus ombros. E isso torna a minha vida pesada. E aí eu vou ter, né, vou viver por um desencarne que me leve ao céu, ao inferno, ou que me deixe no limbo. Vocês sabem o que é o limbo? O limbo é aquele lugar onde vão ficar aquelas almas que não são tão ruins e nem tão boas, que aí nós chamamos dentro da Umbanda das santas almas, que são as almas que vão realizar pequenas tarefas, né, se melhorar, para, ao final de um determinado tempo lá de julgamento, ascenderem ao céu ou serem enviadas para o inferno. É para isso que a gente vive dentro dessa... Estou fazendo um resumo do resumo, né? Mas dentro dessa teoria cristã, dessa filosofia de vida, é dessa forma que as coisas acabam para nós. E aí a gente nem reencarna, né? Então, tudo que tu faz nessa vida vai se encerrar na tua morte, tu vai para o céu, para o inferno, vai ficar lá vagando no limbo. São as 3 alternativas. Penso eu que é muito difícil ter uma conduta de vida que a gente, ao final dela, a gente saiba, não, eu vou para o céu. Madre Teresa, talvez, Chico Xavier, pessoas que dedicam a sua vida ao outro, e aí vem também essa penalidade, né? De ter que ter uma vida humilde, uma vida de servidão, de subserviência. Por quê? Porque é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então tu não tem que viver querendo uma vida próspera.
Tu tem que viver para auxiliar as pessoas, e isso em todas as religiões, em qualquer religião, em qualquer filosofia de vida que seja minimamente decente. Sim, a gente precisa estender a mão para o outro, a gente precisa ajudar, a gente precisa, dentro das nossas possibilidades, fazer a nossa parte. Mas dentro dessa teoria cristã, tu querer enriquecer é um pecado. E tanto é que daí que nasce o protestantismo, né? Eu nem vou falar do protestantismo, mas é assim que nasce lá com Lutero a igreja protestante. Porque o protestantismo prega que o teu valor está no teu trabalho. Então as pessoas trabalham pela acumulação, e isso de alguma forma se reverte para a igreja. Mas essa relação entre prosperidade no sentido de ganho financeiro, de enriquecimento, com a religião, não tem uma boa conversa dentro dessas teorias cristãs, né? A cobiça, tu vê passar um carro na rua e pensar, um dia eu quero ter esse carro. É um pecado, tu tá cobiçando algo que não é teu. Não quer o carro daquela pessoa, tu quer alcançar aquele lugar, mas é um pecado, tu tá cobiçando algo que não é teu. A vaidade é um pecado, né? Tu querer ter dinheiro para, a Marília tá aqui, para ir lá fazer uma sobrancelha, né? Fazer uma nanopigmentação de sobrancelha, é um pecado. A vaidade é um pecado, né? Tu cuidar da tua estética dentro dessa filosofia de vida é um pecado. Deixa eu pensar, né? Vocês entendem como é complicado? E aí a gente precisa vencer todas essas crenças na busca de uma vida próspera, de uma vida feliz. Mas se é nisso que eu acredito, quanto ânimo eu tenho para lutar, quanta vontade eu tenho de lutar, de crescer, né? Se o meu Deus está dizendo que isso não é muito bom para mim, né? Que se eu me tornar rico, dificilmente eu vou entrar no reino dos céus. Essa é uma filosofia de vida que a gente tem, e eu quero trazer para vocês esses pensares, principalmente focado, né, naquilo que nós estamos fazendo aqui. Porque penso eu, se o dia que eu desencarnar, né, eu vou ou para o céu, ou para o inferno, ou para o limbo, gente, o que eu tô fazendo aqui? O que eu tô fazendo aqui? Eu vim aqui para ser testado, ter bom comportamento e um dia sentar ao lado de Deus com sombra e água fresca. Coisa chata, né? Eu acho que é bem chato. Mas eu posso ficar vagando no limbo. Eu posso ir para o inferno. Então, assim, qual é o propósito da minha existência, né, dentro disso tudo? É complicado. Para o meu modelo mental hoje é bem complicado. Eu sempre fui muito questionadora de tudo isso. E aí, conforme eu fui me desenvolvendo enquanto ser humano, encontrando outras possibilidades, essas coisas foram mudando para mim, e eu faço provocação em todas as pessoas que eu conheço, estou fazendo aqui para vocês, e peço que vocês compartilhem com as pessoas que vocês conhecem, para que a gente provoque as pessoas a pensar num modelo de vida diferente disso. Então, né, vencemos o cristianismo, até porque eu não quero que a live seja muito longa, tá? O Instagram normalmente tem um limite de 1 hora e eu quero conseguir abordar todas essas coisas com vocês. Aí nós temos o kardecismo, que é a grande diferença, né? O grande plus do kardecismo é toda essa teoria cristã, né? Num processo reencarnatório. Então a gente não vai mais desencarnar e ir para o céu, para o inferno ou para o limbo. Nós vamos
passar pelo umbral, né? Necessariamente, dificilmente, talvez Madre Teresa de Chico Xavier não tenha passado pelo umbral, mas nós, réis mortais, vamos passar pelo umbral e começar um processo para reencarnar. É isso que o kardecismo nos traz. Já se aproxima um pouquinho de algo aceitável para mim, porque então eu tô aqui, mas eu não tô aqui sem propósito nenhum, né? Eu vou ser um ser humano melhor, para que quando eu volte eu seja ainda melhor e ainda melhor, enfim, né? Eu sou imortal, eu tô num processo reencarnatório, então já fica um pouquinho melhor. Só que vem também carregadíssimo de culpa, de pecado, de contas a pagar. Porque dentro do kardecismo, né, dentro das teorias de Kardec, o processo de reencarnação, e aí eu preciso dizer para vocês que eu não li todos os livros de Kardec, estudei algum tempo no Centro Espírita, estudei algumas obras, mas não sou uma profunda conhecedora, mas sigo uma pessoa nas redes sociais, que eu não vou passar aqui para vocês, porque eu realmente não sei o nome, tá, da página, mas é uma pessoa que estuda Kardec, que questiona, ele é espírita, ele questiona muito das obras de Kardec, e ele aponta, inclusive, algumas limitações que o próprio Kardec traz quando está escrevendo, de questões que foram respondidas e que ele mesmo ficou em dúvida daquelas respostas que estavam sendo trazidas. Mas o que interessa para nós aqui, dentro do que eu quero trazer para vocês? O que interessa dessa teoria do kardecismo? O processo reencarnatório, que vem marcado, né, pelo karma. E aí essa construção de karma está intimamente ligada a toda essa teoria cristã de culpa, de pecados e de tudo mais que vem a partir disso. Então, assim, eu, dentro desse processo de vida, dentro desta encarnação, absolutamente tudo aquilo que eu fizer, eu serei responsabilizada. Acredito nisso? Acredito, mas não desta forma, né? Eu acredito que a maioria das questões a gente é responsabilizado aqui mesmo, enquanto está aqui mesmo, e tem que acertar aqui mesmo, né? Que pouquíssimas questões ficam para outra vida. E aí, por que eu falo de poucas questões? Daquelas coisas que são realmente importantes na vida, né? Não é uma bala que eu abri no supermercado que na próxima encarnação alguém vai me roubar uma bala, né? A espiritualidade, o cosmos, ele não está olhando para nós, para cada um de nós, como se nós fôssemos lírios de Aruanda ou alecrins dourados, que precisam ser cuidados, que precisam ser observados, que precisam ser contemplados o tempo todo. Nós não somos tão importantes. Então, a maioria das coisas que acontecem no nosso dia a dia sequer vão estar registradas. Não dentro do kardecismo. Dentro do kardecismo, todos os encontros e desencontros que nós temos na vida geram dívidas que precisam ser equilibradas numa próxima encarnação. Complicado, bem complicado. Porque isso gera também, né, se lá no cristianismo eu não posso ter vaidade, eu não posso almejar uma vida próspera, uma vida rica, porque é pecado, aqui tudo aquilo que eu faço, né,
eu vou ser responsabilizado por isso de alguma maneira. E nas duas teorias, a gente vai ter, junto disso, né, essa questão da culpa e toda uma filosofia que fala de resignação. Então, eu preciso aceitar aquilo que está acontecendo comigo. Em uma, é porque os planos de Deus para mim são esses. Eu tô lá com a vida ferrada, né, para não usar outra expressão, mas eu preciso ser resiliente com isso. Eu sou uma pessoa boa e esses são os planos de Deus para mim. Porque o que importa é o que vai acontecer comigo quando eu desencarnar, quando eu morrer. O que acontece comigo aqui na Terra não tem nada a ver com isso. Não importa se eu tô tendo uma vida miserável, se eu tô tendo um casamento de merda, não importa. O que importa é que eu preciso ser resiliente, entender que os planos de Deus para minha vida são esses, que eu preciso salvar todas as pessoas que estão na minha vida. Então, se eu tenho um marido que é abusivo, que é agressor, que me bate, eu tenho que ser resiliente. Eu tenho que entender que Deus botou essa pessoa na minha vida para que eu ajude ele de alguma forma. E aí que eu vou falar no feminino, porque estou falando, né, do meu lugar de mulher. Então eu preciso me resignar, eu preciso entregar a minha vida a Deus, eu preciso orar a Deus para que Ele me ajude a transformar essa situação. Até porque, assim, há pouquíssimo tempo, o divórcio era proibido dentro da Igreja Católica. Era absolutamente proibido. Então não importa o traste que tu tem na vida, tu tem que manter ele, porque são os desígnios de Deus para ti. Já dentro do kardecismo, como é que eu vou entender isso? Gente, eu fiz alguma coisa para esse homem em outra vida. Eu neguei um prato de comida. Eu era mãe dele e batia demais, por isso que hoje ele me bate. Não é assim? Se eu estou dizendo alguma coisa absurda, vocês fiquem absolutamente à vontade para me corrigir, para trazer aquilo que vocês pensam a respeito. Mas de todos os anos que eu estudei e que me dediquei a isso, foi isso que eu consegui entender, né? Eu preciso ser resiliente daí dentro do kardecismo, porque se aquela situação está acontecendo comigo, ela está no meu karma. Então alguma coisa eu preciso aprender com aquilo. Eu vou sofrer naquele relacionamento, eu vou sofrer naquele trabalho, eu vou sofrer porque eu tô pagando meu karma. Vou ler o comentário da Marcele aqui, ó. Essa filosofia de Kardec faz muitas pessoas aceitarem a sua condição atual, achando que tudo que acontece é devido a algo que fez em vida passada. Acho uma maneira das pessoas fugirem das suas responsabilidades. Não aparece mais para mim, mas é exatamente isso, né? Então, se desresponsabiliza e se culpabiliza profundamente. E assim, eu já vi absurdos dentro do kardecismo de uma mãe que tem um filho assassinado ouvir que o filho dela matou uma pessoa em outra vida, então aquilo estava no caminho dele. Gente, o que é isso? Então a gente não precisa de justiça, a gente não precisa de polícia, a gente não precisa do judiciário, não precisa de coisa nenhuma. Porque se tudo que acontece na nossa vida a gente provocou de alguma maneira, para que existe todo esse aparato? Né? Ou então a pessoa ela foi tão ruim na outra vida que ela nasce com uma deficiência, ela nasce com alguma especificidade que impede ela, né, de ter uma vida dentro da plenitude que a gente entende que é plenitude.
porque ela é culpada disso. Isso é um absurdo, isso é uma aberração. Que Deus é esse? Que Deus é esse? A gente só pegou o Deus vingativo lá do Velho Testamento, deu uma maquiada nele e trouxe para dentro do Novo Testamento e trouxe para dentro das teorias de Kardec. Porque ele continua sendo vingativo. Se tudo aquilo que tu, causou, às vezes por ignorância, às vezes por falta de compreensão da vida, às vezes por uma infinidade de situações, tu vai ser responsabilizado por aquilo. E aí, na próxima vida, te prepara. Te prepara que vai ser bucha. Ou então, se tu tá vivendo uma coisa muito difícil, muito complicada, fica aí. Fica aí, porque é o plano de Deus para ti, ou é alguma coisa que tu fez na outra vida e tu é obrigado a conviver com isso. E aí a gente é obrigado a conviver com pessoas que nos fazem mal, com pessoas que são absolutamente tóxicas, com pessoas que nos adoecem. Porque, não, se essa pessoa tá no meu caminho, se é da família, então... não, nasceu aqui na minha família, eu tenho que acertar as contas com ela. Não, gente, não, tem gente que é indigesta. E não importa que lugar essa pessoa está ocupando na tua vida. Tu não tem que passar a vida inteira por processos de abuso porque tu tem um karma com aquela criatura. Seja ela tua mãe, teu pai, teu irmão, teu tio, teu avô, teu marido, teu namorado. Que teoria é essa? Que droga é essa? O que tu pode fazer para mudar isso? Rezar? Rezar para quem, se foi Deus que te colocou nessa situação? Entendem o que eu quero provocar aqui? Eu quero provocar uma nova forma de pensar. Eonara, boa noite, pessoal que eu não dei boa noite, que eu começo a falar aqui e me perco na minha revolta religiosa. Eu tô dizendo que a minha religião é a melhor do mundo? Não tô dizendo isso. Tô dizendo que existe um outro caminho de pensar. Existe um outro tipo de filosofia que nos leva para outros lugares. Então, assim, pessoal, já que vocês não estão me contestando, eu vou seguir, né? Então, as duas primeiras situações, né? Eu tenho uma vida aqui, vou viver ela em resignação, agradecendo os planos de Deus para mim, aceitando tudo que vem, porque quando eu morrer eu quero ir para o céu. Mas, muito cuidado, porque dependendo de como eu conduzi a minha vida, se eu me revoltei em algum momento, se eu questionei Deus, eu posso ficar no limbo. Se eu magoei alguém, eu posso ir para o inferno. Dentro do kardecismo, eu sou, um resultado da minha encarnação anterior. Então, tudo que está acontecendo na minha vida, seja a situação que for, seja a pessoa que for, seja a treva que for, eu mereço, porque alguma coisa eu fiz, Alguma coisa eu fiz para estar aqui. Inclusive, existem algumas expressões, Tipo, joguei pedra na cruz, colei chiclete na cruz de Cristo, que a gente usa, que as pessoas usam em referência a isso. Porque se a minha vida tá tão ruim, eu devo ter feito alguma coisa muito ruim. Porque eu tenho culpa disso. Eu gerei esse processo na minha vida. E às vezes não é assim. Às vezes não é assim. Eu trabalhei muito tempo e trabalho com mulheres, com mentoria de mulheres, Com um trabalho que eu faço de resgate de mulheres e, nossa, assim, o número de casos de abuso na infância, na adolescência, de mulheres que se envolvem em
em relacionamentos absolutamente destrutivos e abusivos. Será que elas têm culpa de tudo isso? Será que uma criança de 5 anos que sofre abuso, e eu não vou usar outras palavras aqui, porque senão o Instagram baixa o vídeo depois, será que ela fez algo para isso? Eu ouvi isso de uma mulher inteligente, com estudo, uma pessoa altamente capacitada, que um dia disse para mim: eu descobri porque que o meu tio abusou de mim quando eu tinha 7 anos. Foi porque em outra vida eu seduzi ele e acabei com o casamento dele. Uma mulher com mais de 40 anos me disse isso. E aí? Como é que lida com isso? Que Deus é esse? Que lei divina é essa que permite que essas atrocidades aconteçam? Gostaria que vocês me dissessem. Tá todo mundo muito calado aqui, gente. Espero que vocês estejam... Não sei, às vezes eu falo nos temas tão difíceis, assim, que eu acho que realmente causa silêncio, sabe? Às vezes quando assisto algumas coisas, assim, isso entra tão profundamente que eu fico, meu Deus, o que é isso? E aí eu quero falar agora de coisas boas com vocês. Quero falar, desse modelo filosófico, civilizatório, Iorubá, do povo Iorubá, que é o povo que traz os orixás para nós. Dentro da mitologia Iorubá existe a reencarnação, nós morremos e reencarnamos. E aí eu preciso dizer que diferente, as diferenças já começam aqui. Eu não anotei, não fiz roteiro, então algumas coisas talvez eu esqueça. E aí, se vocês quiserem provocar a reflexão com perguntas, eu agradeço. A primeira diferença nesse processo reencarnatório é que dentro do kardecismo a gente entende que a reencarnação é uma punição. Porque tu precisa voltar para resgatar o teu karma. Tanto que, a gente fala, um dia eu não volto mais, e, não quero reencarnar, e tô lutando para isso. Para o povo Iorubá, a reencarnação é uma bênção. Então, quando as pessoas desencarnam, elas rapidamente querem voltar para a Terra. A primeira grande diferença é essa. Elas querem voltar. Como assim, Talvez todos estejam pensando, como assim? Quer voltar para quê? Para ser feliz. Porque nós estamos aqui dentro dessa filosofia de vida, dessa filosofia religiosa, dentro dessa cultura dos povos iorubás. Estar aqui é muito bom, porque nós estamos aqui para sermos felizes. É aqui que a gente come, que a gente dança, que a gente corre, que a gente brinca, que a gente ama, que a gente namora, que a gente casa, que a gente tem filhos, que a gente canta. É aqui que a gente pode fazer essas coisas. Então, sim, a gente tem que querer estar aqui, porque aqui é bom, estar aqui é bom. Aqui a gente realiza as coisas. E aí eu preciso trazer uma reflexão que o seu Tranca-Ruas já me trouxe inúmeras vezes, Do quanto é dadivoso estar aqui, ter um corpo físico para interagir no planeta. É aqui que a gente consegue tomar um banho de mar, que a gente consegue tomar um banho de cachoeira, que a gente consegue pisar na grama. Então é muito bom estar aqui.
E nós estamos aqui para ser felizes, para realizar as coisas boas da vida, não para sofrer. De forma alguma para sofrer. E aí vocês podem estar se perguntando, vocês não estão perguntando, mas eu vou supor as perguntas. Tá, mas então eu não sou responsável por nada que eu faço? Sim, tu é responsável por tudo que tu faz, mas é aqui mesmo que a conta vai vir. Se tu cometer um crime, existe uma justiça terrena que vai te julgar, que vai te condenar, que vai fazer com que tu pague por aquilo. Ah, mas e se essa justiça não funcionou? Porque às vezes ela realmente não funciona. Bom, daí isso aí vai ficar guardadinho lá. Vai ficar guardadinho lá. E aí eu vou dizer para vocês como é diferente, né, essa ideia de resgate das nossas falhas. Completamente diferente. Tá fazendo sentido, algum sentido para vocês o que eu tô dizendo? Eu preciso de um feedback para poder continuar, gente. Senão é muito difícil, eu não sei o que vocês estão pensando. Vou tomar uma água aqui para vocês me darem um retorno. Bom, seguimos, né? Então, dentro dessa filosofia de vida, eu quero reencarnar. Porque reencarnar é bom, porque estar na Terra é bom. Porque é aqui que eu consigo realizar as coisas. Tá, e aquelas faltas graves que eu cometo, né? Tem algumas faltas que realmente são graves e que, de alguma forma, elas têm que ser corrigidas, né? Estou toda arrepiada com essa tua reflexão. Sim, para mim está fazendo sentido. Que bom, Andréia. É exatamente isso que eu espero. Que a gente saia daqui com um novo paradigma e que amanhã a gente comece um dia realizando, porque estar aqui é uma oportunidade, porque estar aqui é muito bom. Então, essas continhas, né, essas coisas que eu gero, né, que eu gero desequilíbrio no universo, enfim, com alguma ação grave, isso vai lá para minha conta. Ah, não foi corrigido aqui na Terra, né? Fugi do judiciário, por exemplo. Se eu cometi um crime, o judiciário não me pegou. Bom, então vou ter que, de alguma forma, eu vou ter que equilibrar essa conta. E aí isso tudo vai lá pro meu livrinho lá do destino. Quando eu desencarno e quero reencarnar, né, dentro da mitologia iorubá, eu vou pedir permissão ao Olodumare para voltar para a Terra, né? Então, o Olodumare é o nosso Deus. Eu vou dizer, ó, tá muito chato aqui, eu quero voltar para lá, porque lá que tá a diversão. E ele vai dizer, bom, a gente tem umas coisas aqui que precisam ser realizadas. O que tu quer fazer? Né? O que tu te acha capaz de fazer nessa encarnação? E aí eu digo, olha, eu tenho 10 coisas lá na minha continha. Ah, eu sou capaz de realizar essas 3 aqui. Então tá, então essas 3 tu tá te comprometendo a realizar. E aí eu, reencarno. Ó, Marcele, tá fazendo sentido, mas algo que ainda questiono muito são doenças que nascem conosco. Situações muito ruins com pessoas boas. Essas coisas que acabamos justificando com os erros anteriores. Então, Marcele, é disso que eu tô falando agora, né? Então, assim, se eu tenho erros graves, eu vou ter que corrigir isso. Mas não é assim, tu vai reencarnar e tu vai com toda essa carga aqui e te vira lá para resolver. Não é assim. É o que tu entende que vai ser capaz de resolver nessa vida. Eu sou capaz, eu tenho, isso aqui para mim é muito pesado, dessa vez eu não vou conseguir, então eu faço, né, X e Y. Então tá te comprometendo, tu vai reencarnar e vai fazer X e Y. Nós escolhemos. Isso é livre-arbítrio. Aonde está o livre-arbítrio se algo de fora decide tudo aquilo que eu preciso passar nessa vida? Se desenha um roteiro para mim
E eu venho para cá destinado a isso de forma arbitrária. Cadê o livre-arbítrio? É muito contraditório isso. E a reencarnação compulsória. Eu não quero reencarnar, eu tô lá desesperado. Não, tu vai e te vira. Porque tu vai com tal doença, porque tu vai nascer na rua, porque tu vai ter uma mãe que tá jogada numa esquina. Te vira com isso. Como é que lida com isso? Cadê o livre-arbítrio? Aonde está? Então, dentro da filosofia Yorubá, não é assim que acontece. Eu não venho para cá para sofrer. Eu venho para cá para me divertir, para ser feliz e para ir ajustando alguma coisa que eu tenha deixado aí no caminho. Mas eu decido o que eu quero ajustar. Aí eu me comprometi a vir para cá e reparar 3 coisas, né? Reparar 3 situações da minha existência. Aí eu chego aqui, o que acontece? Eu esqueço. O esquecimento, ele é absolutamente idêntico para todos. Acho que só para quem vai para o céu que não acontece, ou para o inferno, né? Que aí a pessoa fica lá remoendo as suas coisas. Mas para quem reencarna, né, dentro dessas questões, dentro dessas filosofias que trazem a reencarnação, todo mundo esquece. Isso tudo dentro da filosofia Yorubá está implantado no meu ori, né, na minha cabeça. Aí eu chego aqui e esqueci. Mas, intuitivamente, por isso que a gente precisa trabalhar a nossa intuição, a gente precisa aprender a se ouvir, né? A ouvir o nosso sentir, a ouvir até o nosso corpo, sabe? O nosso corpo fala, assim. Então a gente tem que aprender a ouvir isso. E a gente intuitivamente vai, né? Faz as coisas meia boca, corrige 2 coisas. Ficou uma para trás. Aí eu volto. Aí quando eu chegar lá em Olodumare, que eu quero voltar de novo, porque aqui é muito divertido, ele diz assim, olha, da última vez te comprometeu a fazer 3 coisas. Ficou uma para trás. Então tu vai ter que fazer essa dessa vez. Tá certo? Vamos escolher mais alguma coisa? É assim, gente. Isso é livre-arbítrio. Isso são escolhas. Eu vou ler aqui o que a Gi colocou e aí a gente segue. Gostaria de uma explicação. Uma vez ouvi que quando tem um desencarne em massa de pessoas boas, exemplo, um acidente aéreo, ouvi falar que seria para ter um equilíbrio energético. Seria isso? Dentro dessa filosofia de vida, né, dessa filosofia religiosa que a gente vivencia aqui na nossa tradição, seria uma imprudência do piloto, seria um problema mecânico na aeronave, seria um problema na pista que gerou um acidente e matou uma centena de pessoas. Só isso. Ah, mas aí a pessoa morre sem... Morre, gente. Morre. Ela não tá morrendo porque ela tá pagando um karma. Ela tá morrendo porque muitas vezes alguém foi imprudente, seja na manutenção da aeronave, seja na condução, e gerou um acidente e a pessoa morre. Ela tem culpa disso? Não. Não tem. Se essas questões gerassem equilíbrio energético para o planeta, a gente não estava passando por tudo que está passando. O nosso planeta ele está em desequilíbrio. Isso é visível. A gente vê isso na temperatura. Eu estava vendo hoje uma notícia que na Argentina fez 40 graus e nevou no mesmo dia. Como isso é possível?
assim, ó, parece que o kardecismo adora desencarnes em massa, né? Para dizer que lá se reuniram, né, todas as pessoas ruins de um determinado evento e morreram no avião, ou morreram no incêndio, ou morreram... Não, gente. Dentro da filosofia Yorubá, e que é que faz muito sentido na minha vida, as coisas acontecem por uma série de eventos e de circunstâncias. Por quê? Existem pessoas más, pessoas ruins mesmo, que fazem mal para o outro. Deus não tem nada a ver com isso. A pessoa não disse assim, eu vou lá para ser um... Eu vou usar a palavra abusador, tá? Para não cair a live. E aí o Lodumar disse, vai lá. Não. A pessoa chega aqui, decide que isso é legal para a vida dela, porque ela é má, porque ela tem um ori ruim, porque ela tem uma cabeça ruim. Dentro da filosofia Yorubá existem cabeças boas e cabeças ruins. Sabe? A gente não tem que desonerar todo mundo, a gente não tem que achar que existe uma explicação, né, espiritual para tudo que acontece. Não, só existem pessoas que são ruins. Um acidente aconteceu, um acidente terrível aconteceu. Aquelas pessoas que estavam ali tinham que passar por isso. Não tinham que passar por isso. Passaram porque estavam naquele momento, naquela situação. E aí alguém criminoso, às vezes, alguém imprudente, alguém imperito, né? A gente tem essas figuras dentro do direito, gerou aquele acidente e causou aquela tragédia horrorosa. E que tudo que a espiritualidade queria fazer era ter evitado de alguma maneira. Mas não pôde. Então a gente precisa entender que às vezes as coisas, o significado das coisas é muito mais simples do que qualquer outra explicação que a gente queira dar. É mais doloroso, talvez. Talvez em algumas situações seja mais bonito eu maquiar o sofrimento do que eu acreditar que existem monstros na Terra que são capazes de gerar atrocidades. Aí eu fico maquiando aquilo com karma, com culpa, com não sei o que, para tentar entender algo que está fora da minha capacidade de compreensão. Está fora da minha capacidade de compreensão. Porque se eu sou um ser humano do bem, tem situações que eu não vou conseguir entender. Eu não vou conseguir entender como a mente chegou naquela atrocidade. Mas aí a vítima tem culpa, né? Como tu colocasse, né? As pessoas boas se reuniram para morrer, para gerar um equilíbrio para o planeta, mas que tão boas são essas pessoas, meu Deus do céu, que absurdo. Isso é absurdo. Isso essa coisa do kardecismo me incomoda muito, de colocar a vítima como geradora daquele evento horroroso que aconteceu com ela. Uma vez eu ouvi um vídeo e confesso para vocês que na época eu até acreditei, porque eu estava estudando kardecismo, né, e não tinha tido contato ainda com essa outra realidade, que um circo que pegou fogo em São Paulo, acho que foi em Bauru, e morreram, sei lá eu quantas pessoas, 200, 300 pessoas dentro do circo, que lá estavam reunidos pessoas que viviam no Coliseu, lá na Itália, que jogavam leões pessoas aos leões para serem comidas.
E a espiritualidade fez todo um esquema para essas pessoas nascerem em Bauru, se reunirem no circo e morrerem queimadas. O que faz mais sentido? Eu pensar num plano divino para reunir as pessoas e matar queimadas, ou eu pensar que uma situação, né, de imprudência, de imperícia, de falta de responsabilidade gerou um incêndio, ou às vezes até um acidente, e as pessoas morreram. O que é mais lógico? A gente tem que viver a religião, a gente tem que viver as nossas crenças aliado à nossa racionalidade. Sabe? Não dá mais pra gente não questionar as coisas, pra gente não buscar uma razão, né? Eu falo de razão, de racionalidade mesmo, para as coisas que nos são postas. Pensem nisso. Pensem assim, ó, que quão difícil é para uma entidade, para um guia que tu trabalha lá há 50 anos dentro da religião, tu incorpora aquela entidade, é difícil, muitas vezes ele quer te dizer alguma coisa, te dizer, ó, vai por aqui, ou vai por ali, ou não faz isso. E ele não consegue. E aí a espiritualidade se organiza e reúne 300, 400 pessoas de forma aleatória para morrer num evento. Gente, isso não faz sentido. Sabe? Para mim isso é tudo assim, parte... E daí eu vou para uma teoria da conspiração agora, né? É parte de um plano de limitação da nossa mente e de nos tornar seres humanos, assim, resignados. A gente aceita qualquer porcaria que acontece na nossa vida. Não é assim. Por que eu tô sendo tão incisiva com vocês? Porque ainda, além dessas diferenças, de que no processo reencarnatório tu escolhe aquilo que vai estar no teu destino, que estar aqui é para ser bom, é para ser feliz, é para ser alegre, o Lodumare ainda nos deu mais um presente, que se chama Mere de Logum, que é o jogo de búzios, que através dele a gente consegue acessar informações do nosso destino. Então, tudo aquilo que a gente esquece, ele nos dá ainda uma ferramenta dentro dessa filosofia para que a gente possa acessar essas informações. Vocês acham que eu quero ser cristã ou kardecista com essa possibilidade na minha vida? Não. Eu quero ser africanista. Eu quero ser feliz. Eu quero realizar todos os meus sonhos. Eu quero ter sucesso, eu quero ter prosperidade. Eu quero... Não vou falar que eu quero viver um grande amor, porque eu já vivo. Né? Eu quero só as coisas boas. Quero nada meia boca. Ah, não tenho problemas? Claro que tenho. Todos temos. E aí nós temos a consulta oracular que nos permite entender o que está acontecendo. Ah, mas eu tenho, né, eu vou falar da vida amorosa, gente. Né, eu sou uma pessoa que não consigo ter um relacionamento afetivo, que é sempre um desastre. Né? E aí alguém vai dizer, eu devo ter sido uma meretriz na outra vida e que eu só encontro cafajeste nessa. Não! Não! Não é assim. Tu tá aqui para encontrar um amor, para ser feliz. Então, consulta o Mere de Logum, consulta Ifá, que é o Senhor do Destino, e vai entender o que está acontecendo, né, no meu destino, que compromisso eu assumi, que, né, o que eu pactuei lá no Ebel Orum, qual foi o pacto que eu fiz, que eu tô vivendo essa situação aqui. E aí os búzios vão te dizer.
e vão te orientar sobre qual o melhor caminho, sobre o comportamento que tu tem que assumir para que as coisas sejam diferentes, sobre o ebó que pode ser feito para mudar essa situação na tua vida. Sim, ainda é possível negociar. Nós fazemos pactos encarnatórios. E a gente pode, sim, desfazer esses pactos. A gente pode dizer, bom, repensei aqui, não tá dando, vamos corrigir isso aqui para ficar um pouco melhor e depois a gente vê como é que faz. Entendem do que eu tô falando? É disso que eu tô falando, gente. Então, assim, ninguém tá aqui para sofrer, para ser infeliz, para ser sozinho, para viver doente, para nada disso. Para nada disso. A gente está aqui para ser feliz, para ter sucesso, para ter prosperidade, para se realizar. Vamos lá, vamos falar de mais uma coisa. Mas aí eu nasci numa família toda atravessada. Eu tenho karma com essas pessoas. Não tem karma nenhum, tu só nasceu ali. Tu tinha que nascer, queria nascer de qualquer jeito. Daí o Lorum olhou e disse, o que tem é isso aqui, serve? No desespero para voltar, tu se serve. Mas tu precisa ser prisioneiro disso o resto da vida? Tu precisa sofrer o resto da vida? Não. É uma disruptura, sabe? É olhar para um outro paradigma da vida, é ver uma nova possibilidade, um novo caminho. Essa é a proposta que eu trago aqui para vocês hoje. Espero que tenha feito sentido. A live vai ficar gravada, vocês podem compartilhar, podem olhar de novo, podem anotar perguntas, podem sugerir temas para a gente conversar e podem agendar uma consulta oracular, podem marcar um horário para jogar os búzios e entender quais foram os compromissos que vocês pactuaram lá com o Lorum e que alguma coisa na vida não está dando certo, não está indo por onde vocês gostariam, o que pode ser feito. É assim que as coisas acontecem, dentro dessa filosofia de vida. Dentro de uma filosofia que nós não estamos aqui para sofrer e não estamos aqui sozinhos. Nós viemos acompanhados dos orixás. Nós viemos com ferramentas, como os búzios, o opelê, para quem é de Fá, para nos auxiliarem nessa jornada. Eu posso conversar com as divindades, entender o que está acontecendo na minha vida e pedir ajuda e fazer os movimentos necessários para que uma determinada situação mude, para que alguma coisa saia do meu caminho, para que alguma coisa venha para o meu caminho. O ebó é isso. A tradução da palavra ebó é sacrifício. Esse sacrifício pode ser um comportamento, pode ser um sacrifício, uma sacralização, pode ser uma infinidade de situações para mudar aquela situação na tua vida, para tirar aquele carrego do teu caminho, para abrir os teus caminhos, para afastar as coisas ruins, para afastar uma pessoa que está atrapalhando a tua vida, para te trazer coragem, para te trazer força, para mudar uma determinada situação. A gente não está aqui sozinho. Deus não está lá num lugar inatingível que a gente não consegue chegar até Ele. Ou talvez esteja, porque nós não fazemos oferendas ao Lorum. Porque o Lorum, Deus, não está preocupado
com a nossa vida, com a nossa individualidade, com as nossas questões pessoais. Ele está preocupado com o todo, com o universo. E aí nós temos os orixás, que nos acompanham mais de perto, que são eles que olham por nós e que estão aqui para que a gente possa acessar essas forças e transformar as situações que têm que ser transformadas na nossa vida. Que horas são? Que eu não sei quanto tempo tá de live. Ó, 1 hora de live, exatamente, gente. Mais alguma pergunta? Alguém tem uma pergunta? Alguém tem uma observação a fazer? Se não, eu vou me encaminhar para o final aqui. Vou pedir que vocês compartilhem o vídeo com outras pessoas. Vou dizer que estou aqui para auxiliar. Vou convidar vocês a entrarem no grupo do WhatsApp que nós fazemos reflexões diárias. Não sei se o Story ainda está ativo, mas ali tem o link do grupo. Deixa eu ver aqui a mensagem. Boa noite. Quero muito entender, sim. Não sou suicida e não tenho pensamentos desse tipo, mas não vejo a hora de ir embora desse mundo. Então, Kitty, o que eu vou te dizer, né? Porque esse mundo é um lugar difícil para ti. Esse mundo é um lugar difícil. Por que tá difícil? Por que não tá bom? Se estar aqui é uma oportunidade, como eu falei, né? De comer, de dançar, de amar, de tomar banho de mar, de tomar banho de cachoeira, de pisar na terra e de ser feliz. A gente tá aqui para ser feliz. Então, bora lá. Então, Andrei, alguns livros, é difícil, assim, dentro dessa... Porque, assim, as religiões de matriz africana, elas se transmitem muito pela oralidade, né? Então, é difícil a gente ter algumas indicações de livro, que eu poderia te indicar, assim, para conhecer um pouco a respeito, mas é que daí são livros também que não trazem tanto essas questões, né? Que é a mitologia dos orixás, do Reginaldo Prandi, tem Orixás, do Pierre Verger, que fala também né, da experiência dele, é uma narrativa fotográfica da ida dele à Nigéria, mas fala mais da questão da iniciação, do orixá, enfim. É difícil isso, porque é uma religião que se passa pela oralidade, né? Então é bem difícil a indicação de leitura. Então, a Anessa está perguntando, né? Gostaria de saber o que acontece no outro plano com o suicídio. No catecismo vão para o umbral. Pois é. Dentro da religiosidade iorubá, isso não acontece. Eles vão ter, sim, algo muito importante para resgatar em algum momento, né? Porque a vida é um grande presente, a vida é uma grande dádiva, mas nesses mesmos moldes que eu coloquei aqui para vocês. Não é porque a pessoa acabou com a vida dela que ela é uma pessoa má, que ela é uma pessoa ruim, que ela é uma pessoa... Não. Ela não suportou estar aqui. Mas é olhado de outra forma, né? E aí, em algum momento, a pessoa vai ter que botar... Isso aí vai estar lá na continha e ela vai ter que vir para cá e dizer, dessa vez eu consigo olhar para isso, consigo resolver isso. Né? Mas não com esse peso todo que tem dentro do kardecismo. A Carol disse, já estou no grupo, achei ótimas as reflexões, parabéns pela iniciativa. Matheus que me indicou, boa noite. Sim, Matheus é filho da nossa casa e sempre compartilha e sempre divulga tudo aquilo que a gente está fazendo.
Então é isso, meus amores. Se não temos mais perguntas, podem me enviar no privado também, podem me enviar no WhatsApp, eu respondo ou faço um outro vídeo aqui para falar a respeito. E aqueles que quiserem agendar uma consulta ao Jogo de Búzios também, pode chamar aqui no direct, pode chamar no WhatsApp que a gente agenda, tá bom? Um grande beijo a todos vocês, que Mãe Iemanjá abençoe, que Pai Oxalá nos traga tranquilidade. Axé.